Bom dia a todos e todas, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, mesa diretora desta casa, na pessoa do presidente, vereador Jorge Maru. Cumprimentar todos que se encontram aqui hoje na galeria, cumprimentar os aprovados no concurso, candidato de reserva, na pessoa da professora Cristiane, que está aqui representando os demais, cumprimentar os pais de alunos que estão aqui na galeria, cumprimentar os representantes dos professores. Faço em nome da Jorimeire, que representa o núcleo do Simproecema em Passo do Lumiar. A professora Rosilene também se encontra aqui, faz parte do Simproecema. Professores também aposentados e nativos que continuam sendo professores, vão ser professores sim, sempre. Cumprimentar os representantes também, não sei se já estão aqui, do MOVAS, que é o Movimento de Valorização dos Servidores de Educação, que também está nesta luta em defesa da valorização da educação de Passo do Lumiar, dos profissionais que fazem educação. Cumprimentar os que nos acompanham pelas redes sociais. Dizer que é fundamental a participação de vocês que estão conosco aqui hoje na Câmara, porque essa é a principal função do Parlamento, representar a população de fato e de direito. Muito já foi falado aqui sobre a pauta da educação, e essa também será nossa pauta. Nós ficamos felizes quando o presidente desta casa anunciou na última sessão que a Secretaria de Educação estaria aqui, que teria sido convidada para dialogar conosco. Eu acho que esse é o termo correto, dialogar conosco sobre a educação de Passo do Lumiar. E esse diálogo ele passaria por duas questões principais. O que já aconteceu e que tem sido debatido nesta casa, que precisa ser esclarecido à população de Passo do Lumiar, e uma outra questão que é daqui para frente. O que se vai fazer para solucionar os problemas que continuam afetando a rede educacional de Passo do Lumiar. Então, a importância da vinda, do diálogo com a secretária, não está associado apenas àquilo que já passou, aos problemas que a gente vem trazendo à baila nesta tribuna, não só eu, como diversos vereadores, mas construção de solução para esses problemas que continuam permanentes em nossa rede. Nós, não vou nem dizer a partir de quando a gente trata de educação aqui em Passo do Lumiar, porque nosso mandato tem sido vinculado à causa da educação desde sempre. E todos aqui são testemunha que no final do ano passado, todos nós estávamos extremamente felizes com a questão da realização de um concurso sério, com a aprovação, com a possibilidade de convocação de todos os aprovados, para que iniciássemos o ano letivo de 2024 da melhor maneira possível. E isso não aconteceu. Pelo contrário, 2024 foi quando tivemos o pior início de ano letivo na rede de Passo do Lumiar, desde quando eu acompanho aqui, de 2013 para cá. E isso se deveu a duas questões básicas: infraestrutura nas escolas, ausência de professores na sala de aula. Foi por isso que nós nos debruçamos sobre a causa dos aprovados, do cadastro de reserva, porque nós sabemos que grande parte dessa problemática da rede de ensino será resolvida com a efetiva nomeação dos aprovados no concurso público. A falta de professor e o excesso de professores temporários, a Folha de São Paulo tem dito isso, o Instituto Nex tem dito isso, é extremamente prejudicial ao processo de ensino e aprendizagem. Nosso país, infelizmente, pelos últimos dados, 51,6% da rede ainda é composta por professores temporários. E isso tem sido demonstrado na prática, que prejudica demasiadamente o processo de ensino-aprendizagem, porque a rotatividade desses profissionais leva à descontinuidade desse processo de ensino, dessa proximidade do professor, do vínculo que o aluno tem com o professor, do que o professor planejou para aquela sala de aula, para aquele alunado, e a gente sabe que essa rotatividade tem sido prejudicial. Então,
Então, nós usamos a tribuna hoje, mais uma vez, em respeito aos profissionais aprovados que estão aqui hoje na tribuna, na galeria, para que a gente possa, de fato, ter essa nova convocação. Recebemos a informação da secretária, que já foi encaminhado para o setor contábil e jurídico, essa nova demanda para uma terceira convocação. Então, estamos esperando que saia essa convocação e que, de fato, contemple as escolas que estão com falta de professor, nossos alunos da educação especial, que estão precisando bastante de professor do atendimento educacional especializado, que contempla psicopedagogos. Nós temos hoje na rede de Passo, mais ou menos 900 alunos que precisam do atendimento psicopedagógico. E nós temos hoje, na CEMED, apenas 3 psicopedagogos, professor Fábio Henrique. A gente vê, né, a distorção e a necessidade desse profissional na nossa rede. Então, estamos confiantes na palavra que a Secretaria da Educação nos expôs, de que terá essa terceira convocação. Outro ponto importante que nós debatemos aqui, e que eu reforço, porque hoje o Ciprocema está aqui, representantes de professores ativos e inativos estão aqui, que é, mais uma vez, a questão do reajuste aos profissionais do magistério, o percentual de apenas 3,62% que não foi repassado. E, como ventilei na última sessão, porque a gente sempre trata desse assunto, fiz a indicação logo no comecinho do ano, em janeiro, para que viesse reajuste, e não veio. E a justificativa, alguns alegam que é porque os professores já recebem um pouco acima do piso, outros alegam questão de disponibilidade orçamentária e financeira. Essa questão do piso não prospera, porque esse reajuste é definido na lei federal, na 11738, na 424, que é a lei municipal que trata do Estatuto do Magistério, e especificamente com relação a essa questão de recurso, também não prospera. Nem para dar o reajuste aos profissionais de educação e nem para resolver os problemas de infraestrutura das escolas. Só em 2024, de janeiro a abril, até quando nós tivemos acesso a esses dados, que nós fizemos a pesquisa, e a gente acompanha constantemente, falei isso aqui, inclusive na primeira sessão de fevereiro, que a perspectiva e a projeção do FNDE de repasse do Fundeb era muito positiva para este ano, que Passo poderia receber até 50 milhões a mais. Só para vocês entenderem, de janeiro a abril, Passo Lumiar já recebeu isso exclusivamente do Fundeb, só do Fundeb. Não estou falando de outras fontes de financiamento da educação, porque tem outras possibilidades, é bem menor comparado ao Fundeb, e o Fundeb é a grande fonte de financiamento da educação pública do nosso município. Passo do Lumiar já recebeu R$ 71.313.630,50. Em janeiro, foram R$ 15.042.000. Em fevereiro, R$ 20.648.856,76. Em fevereiro, R$ 13.411.000. Em abril, R$ 13.211.667,89. Somando tudo, R$ 71.313.630,50. Então, nós temos isso até abril. Como eu sempre disse, 2024 vai ser um ano de muito recurso para a educação. Em 2023, se recebeu no ano todo 130 milhões. Passo recebeu só em abril mais da metade do que recebeu em 2023. Então, nós temos recursos para dar o repasse, para dar o reajuste do 3,62%, e nós teremos recursos para a gente resolver os problemas da infraestrutura de Passo do Lumiar. Eu citaria aqui só o exemplo da UEB Alcilene Moraes que eu visitei. E tudo que está aqui, eu estou dizendo aqui, eu repassei pessoalmente para a atual secretária de Educação, professora Kênia. Estava tentando esse diálogo anteriormente, mas depois do posicionamento político do nosso partido, essas portas se fecharam, e com a Kênia nós tivemos essa possibilidade de levar isso pessoalmente, essas informações. Então, a situação desse repasse, conversamos,
A situação do 3,62% foi tocado nesse assunto. A situação da convocação dos cadastros de reserva excedentes foi tocado nesse assunto. E a questão de infraestrutura. Eu queria citar só o exemplo da escola da UEB Alcilene Moraes, no Iguaíba. Uma escola muito pequena, formada por apenas 2 salas de aula, uma sala da direção e a cantina. E essa sala, e essa escola, isso aqui não foi ninguém que me disse, eu estive lá pessoalmente, as imagens nós vamos até divulgar, não dispõe de climatização nessa escola. A cantina, onde se prepara a merenda, tem um ventilador e o ventilador estava danificado, sem funcionar. A sala de 5º ano, o ar-condicionado não funciona porque tem um sistema na instalação, um problema na instalação elétrica. Então, nada justifica que nós não consigamos, na educação de Passo Miar, com todo o recurso que nós recebemos, climatizar uma escola que tem 2 salas de aula. 2 salas de aula. Se nós não conseguimos climatizar uma escola com 2 salas de aula, como é que nós vamos climatizar uma escola que tem 10, que tem 8, que tem 7 salas de aula? Então, encaminhei essa solicitação da UEB Alcilene Moraes, porque estive na hora da aula, percebi o quanto a sala estava quente, e quanto aqueles alunos de 5 anos estavam incomodados com a situação. Então, deixa esse apelo aqui que a gente consiga resolver essa problemática da UEB Alcilene Moraes e, obviamente, das demais escolas do município que passam por esse mesmo problema de infraestrutura. A UEB Iguaíba, que se tornou talvez o assunto mais conhecido com relação à questão de infraestrutura. Nós temos também conversado com os pais, nós tivemos também lá visitando. E como falei aqui quando nós fizemos uma parte ao vereador professor Fábio Henrique, 2 soluções, 2 problemas para se resolver lá. A infraestrutura e que os alunos tenham aula. Então, que venha a solução para a reforma, para que o prédio fique adequado, e que se venha prioritariamente a solução para que os alunos tenham aula. O prejuízo do ano letivo é insuperável, é inquestionável. Eles vão ter esse prejuízo, mas eles precisam ter aula daqui para frente. Então, assim, a secretária nos ventilou também que já teria localizado uma nova casa para alugar, para colocar para funcionar, para que esses alunos possam ter aula. Então, a gente deixa aqui esse apelo, confiando que realmente tenha essa solução prioritária, que é para que tenha aula. E que a gente possa construir, Fábio, estamos à disposição, se construir a solução para que se faça a reforma, para que se entregue um prédio adequado para os alunos. Aquela UEB Iguaíba, quando o prefeito Domingos Dutra assumiu, nós solicitamos que fosse feita aquela reforma. E a escola estava numa situação muito pior. E o prefeito Domingos Dutra, à época, atendeu a sua solicitação e fez a reforma daquela UEB. A vereadora Adriele é até testemunha disso, sabe disso. Entregou funcionando e faltou o quê? Manutenção para que não se chegasse ao estado que se chegou. Então, nossa luta com a UEB Iguaíba não é só agora. Não é só neste momento. Desde quando se fez a reforma, na época do prefeito Domingos Dutra, foi uma solicitação nossa, que nós protocolamos nesta casa, que nós conversamos com o prefeito Domingos Dutra e que ele atendeu. Então, hoje, precisa-se encontrar uma solução para isso, para que tenha aula e para que assim tenha reforma. O vereador quer uma parte, eu lhe concedo uma parte. É uma parte, eu não falo muito no microfone para não cortar o raciocínio. Sim. Mas só para somar o que Vossa Excelência falou em relação à UEB Iguaíba, que a gente tem também acompanhado muito de perto, o proprietário da creche aqui, que é nova, e aí, presidente, ele atualizar, o proprietário, não a Carmen, mas o proprietário, porque a Carmen é só a coordenadora pedagógica. O proprietário, eu falei com ele, e ele disse que não alugou até o momento a creche para a atual gestão, porque ele quer uma segurança jurídica de que ele vai receber. Se ele tivesse segurança jurídica, ele aluga. Obrigado. Pois é, enquanto isso, os alunos continuam sem aula na UEB Iguaíba, e como a gente já falou aqui desde o início, isso é uma violência contra os alunos. Isso é um dano irreparável. Isso é um crime.
Isso é uma lesão ao direito constitucional consagrado que todo estudante tem de acesso à escola pública e de qualidade. Então, a gente tem que fazer cessar essa lesão, fazer cessar esse dano aos alunos da UEB Guaíba que precisam ter aula o mais breve possível. E, avançando também nessa questão educacional, que já foi trazido aqui a esta casa, a questão da alimentação escolar, e a gente também, né, tem verificado essa problemática nas escolas que nós visitamos. Aqui se travou até um debate sobre isso, e é um debate sério, que precisa ser relatado, que precisa ser publicizado, porque, como falei na última sessão, volto a falar, a alimentação escolar, o nome já diz, é alimentação escolar, não é um lanche de qualquer maneira, não é uma merenda de qualquer maneira. Isso restou superado desde 2009, com a Lei 11.947, quando se instituiu o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que se reservou 30% para a aquisição da agricultura familiar, porque a partir de 2009, a alimentação escolar passou a ser um eixo forte e importantíssimo do programa da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu olhei lá na UEB, Auxiliane Moraes, a tão famigerada carne moída que estava sendo fornecida aos estudantes. Eu olhei pessoalmente, a validade estava normal, mas a qualidade é da pior possível. Pior possível. Pior possível. E nós conversamos com a secretária, ela nos informou que esse produto que foi fornecido estaria sendo recolhido pela empresa. Obviamente, nós precisamos saber qual é essa empresa, se ela de fato recolheu esse produto todo, porque essa empresa ela precisa ser responsabilizada, essa empresa precisa ter seu nome revelado, porque ela não pode continuar fornecendo merenda escolar, não é só para Paços do Lumiar, não. É para nenhum município deste país. Porque fornecer uma merenda daquela qualidade é desumanidade dessa empresa. E ela precisa ser responsabilizada. Então, a gente precisa ter a certeza absoluta de que esse produto foi recolhido das escolas, porque a secretária informou que a ordem para a empresa foi recolher. Porque se não foi recolhido e se não foi tomada nenhuma providência pela gestão, a gestão passa a ser corresponsável com essa problemática. Então eu olhei pessoalmente, eu fui lá, eu senti o odor insuportável quando se abriu a embalagem desse produto. Então a gente, obviamente, até pela experiência que a gente teve na vida toda, advogando na gestão pública, nós sabemos que tem empresa de toda estirpe, de toda modalidade, que se apresenta para ganhar licitações e depois quer prestar o serviço público de toda maneira, de qualquer modo, sem olhar que quem está do outro lado são seres humanos, são crianças, são estudantes. Então, nós vamos solicitar essa informação, qual é essa empresa, e saber se de fato ela recolheu esse produto, para que não se forneça, mas nunca mais em Paços do Lumiar, um alimento com aquela péssima qualidade para os nossos estudantes. E que se normalize o fornecimento da merenda escolar. A chamada para a aquisição da agricultura familiar foi realizada há 15 dias atrás, salvo melhor juízo. Já atrasado, porque nós já estamos em abril, e a gente já era para ter sido realizado. E o industrializado está sendo, né, a informação que se tem é que está sendo também contratado para fornecer. Então, nossos alunos não podem submeter
hipótese alguma, a esse tipo de alimentação escolar que nós constatamos, especificamente desse produto que foi a famigerada carne moída, que nós estamos lá em loco observar. Então, assim, nós temos trazido esse debate da educação de Paço Lumiar a este parlamento, principalmente no tocante à questão da valorização dos profissionais da educação. E finalizo aqui, me associando, e não é uma associação retórica, e não é associação de oportunismo, e não é associação porque é bonito falar de educação agora, falar de professor agora, de defender professor agora. Nossa parceria com os profissionais de educação de Paço é bastante longa. Muito longa mesmo. E eu quero dizer aos profissionais de educação, professores, vocês têm e terão meu apoio na manifestação, na luta pela valorização, na luta pelo reajuste dos 3,62%. Por quê? Eu até, no pronunciamento anterior, falei que o professor ele encerra duas funções. O profissional de educação e a função de trabalhar com a vocação, com a missão. A gente foi até repreendido que esse discurso da vocação, da missão, é um discurso um tanto quanto já ultrapassado. Mas eu fiz no sentido de que, como diz Paulo Freire, não se faz educação sem amor e não se faz educação principalmente sem coragem. E os professores de Paço Lumiar e os professores de educação têm sido corajosos na luta por seu direito e na luta pela valorização de fato da educação do nosso município. Então, vocês têm nosso apoio, estamos à disposição, independente de qualquer questão, política, partidária, retaliação, perseguição, estarei sempre ao lado de quem faz educação neste país, neste estado e neste município. Meu compromisso com a gestão anteriormente passou muito pela questão da educação. E meu compromisso, quando se colocou a educação nesse debate, foi um compromisso não pessoal com a gestão, foi um compromisso com a educação, foi um compromisso com os profissionais da educação. Significa dizer que, independente do nosso posicionamento político atual, meu compromisso com a educação sempre foi colocado como pauta prioritária em qualquer mesa de conversa que nós tivemos com a prefeita, com o secretário de Educação. Nunca fui lá na Secretaria de Educação pedir nada pessoalmente para mim. Sempre que estive lá com a Secretaria de Educação, foi debatendo a questão de educação deste município, dos profissionais, das escolas, de quem faz a educação de Paço Lumiar. E continuaremos falando sobre isso, debatendo sobre isso. Como eu disse também uma vez, poderemos, e estamos lutando para isso, para que nós tenhamos uma nova gestão a partir de 2025. E digo a todos vocês que estão aqui, seja quem for o prefeito, nós continuaremos aqui falando de educação, porque nosso compromisso não é oportunista e nem por conveniência. A gente fala de educação por convicção, por experiência de vida e por acreditar na educação como uma única maneira de transformar este estado, este país, este município. Muito obrigado, um bom dia a todos.